Certamente você já ouviu falar de Allan Kardec. Mas você sabe quem foi esse homem? Onde viveu? Com quem se relacionou? O que pensava e a que ele dedicou sua vida? Se você é daqueles que só sabe informar o que ouviu dizer ou obteve notícias sobre Allan Kardec a partir das pretensas biografias, é muito possível vá se surpreender com a verdadeira história de Allan Kardec. E é essa história que eu vou te contar. Pois antes de tudo, Kardec foi Rivaio, o educador. Tá interessado? Vamos nessa! Bem, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Beto Ramos. Você está na TV Revelário, um espaço onde falamos tudo de espiritismo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e, se já for inscrito, se torne membro para apoiar os nossos projetos. Já deixa agora a sua curtida, comente e depois compartilhe esse vídeo nas suas redes, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Confesso a você que tudo o que eu sabia sobre Allan Kardec veio de terceiros ou de obras incompletas. Quando eu me dei conta disso? Quando passei a estudar seriamente o Espiritismo e a investigar a teoria moral defendida pelos espíritos superiores na construção da doutrina espírita. Então agora, venha comigo numa viagem e por isso eu convido você para voltarmos no tempo e nos apropriarmos de preciosas informações que nos levarão a conhecer melhor quem foi Allan Kardec. A história do Espiritismo, da França e de Allan Kardec, em certa medida, se confundem. Allan Kardec é um pseudônimo, isto é, um nome escolhido pelo codificador do Espiritismo para que pudesse assinar as obras que foram editadas a partir do ensino dos Espíritos. Rivaio, seu verdadeiro nome, teve na educação a obra da sua vida. Todos os instantes dela foram empregados a meditar sobre isso. A sua felicidade estava em encontrar novos métodos, descobrir novas verdades, meios, portanto, para que pudesse edificar a sua obra. Voltando no tempo, desde o primeiro Luís na França até o 16º, foram 1000 anos de reinado. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, proclama a República em 1792. E Robespierre, com sua sanha sanguinária, junto dos jacobinos, perdem a cabeça do rei sem julgamento. Os girondinos, outro grupo formado por notáveis legalistas, que também fizeram a Revolução, acreditavam nas ideias de liberdade. E o seu lema era lutar para mudar a lei e não fazer justiça fora dela, e assim respeitar todas as boas leis. Além disso, esse partido francês acreditava na educação e na igualdade de oportunidades para todos os cidadãos como instrumento de reforma social. Em meio à sede de sangue pela cabeça do rei, Thomas Paine afirmou que o rei não merecia a morte. E o seu argumento era que a monarquia, como um sistema, devia ser o foco do julgamento. Acaso o rei, na opinião dele, tivesse nascido fora da monarquia e tivesse recebido uma educação que viesse de pessoas estimáveis, vivendo ao redor de uma vizinhança amável, ele certamente não teria sido um homem mau. Jacobinos e girondinos se enfrentavam. O ódio crescia e a febre revolucionária contagiava a todos. A guilhotina, por sua vez, ceifava dezenas de milhares de vidas. Bem próximo, a vida continuava como se nada estivesse ocorrendo. A população francesa, preocupada em não morrer de fome, pouco entendia acerca das novas leis vindas de Paris. O casamento, por exemplo, que antes precisava da bênção da igreja, por um decreto do dia para a noite, passa a ter essa realidade modificada. Bastava um aviso no edifício da Câmara com o anúncio do enlace matrimonial, o casal se apresentava perante uma autoridade municipal e estava tudo resolvido. Nós chegamos então ao dia 5 de fevereiro de 1793 e aos 19 anos, a senhorita Jeanne-Louise Duhamel experimentava a alegria do dia do seu enlace matrimonial. O pai da noiva, senhor Benoît Marie Duhamel, um advogado revolucionário,
que exercia um encargo público comparável ao que a gente chama aqui de governador. O Estado francês, no ano de 1790, tinha 89 unidades administrativas. Eram as denominadas comunas, que eram administradas por conselhos municipais, também denominados conselhos gerais. Eles eram eleitos a cada 6 anos. O departamento governado por Benoît era Ain, cuja capital era Bourg-en-Bresse. As atividades dele, entre outras, era promover reuniões com militares, políticos, discursar para o povo. O pai de Jeanne, portanto, viajava bastante, viu? Charlotte Bouchard era a mãe da noiva e era quem estava com a responsabilidade de organizar o casamento, receber convidados importantes. Dentre eles haviam os generais de brigada, dirigentes revolucionários. A família da noiva, que vivia em Ain, no Ródano, Alpes, chegaram ali fugindo dos ataques católicos de 1717 da Baixa Normandia. Eram os chamados huguenotes. O feliz noivo era um senhor de 34 anos, Jean-Baptiste Antoine Rivail. Ele trabalhava em causas judiciárias também. No ano de 1793, ele foi nomeado pelo Conselho Executivo do Comitê de Salvação Pública como promotor militar e juiz de paz. Seus pais já eram falecidos. Após o casamento, o feliz casal passam então a residir a 180 quilômetros distantes de Ain, em Belley. Observe como a história do espiritismo da França e de Kardec vão, de certa maneira, se confundindo, se comunicando. A origem da cidade Bourg-en-Bresse é celta. Foi uma das cidadelas mais fortes da Idade Média, tanto pelo relevo quanto militar. A família Duhamel residia num prédio onde Benoît exercia a função de prefeito, governador, como eu te contei. Era uma mansão de fachada alta, arquitetura simples, grande sala de estar, vários escritórios, amplos jardins, e lá também era o local onde ficavam os arquivos municipais. Jean Rivail, esposo de Jeanne, e Benoît, seu pai, eram federalistas e girondinos. Eles votavam em Paris. Vamos percebendo aí que os pais e os avós maternos do futuro codificador do espiritismo eram personalidades muito, muito importantes na política da França, como também tinham posses. E nós até podemos afirmar que os familiares de Rivail faziam parte da nobreza da época. O pai de Jeanne, mãe de Rivail, teve importante papel na Revolução Francesa. Ele defendia os valores democráticos, a difusão dos princípios constitucionais e o esclarecimento da população. Para os girondinos, a Revolução era oportunidade, era meio de regenerar a sociedade através da educação. E, portanto, as suas propostas eram de longo prazo, teorias muito bem estabelecidas. Sabe quem fazia parte desses teóricos? Mesmer era um de seus pensadores. Propunha ele cidadãos autônomos com capacidade de avaliar, de corrigir leis. Todo esse processo se daria por intermédio da educação. Haveria uma melhora gradativa a cada geração. No fim, seria uma sociedade mais justa. E nós podemos então antever na França revolucionária os precursores do pensamento espírita, isto é, da teoria espírita, da moral autônoma e do livre-arbítrio. E tendo a aquisição do conhecimento como base, como pedra angular. Entre os girondinos, haviam vários discípulos do Mesmer, os quais divulgavam sua ciência por toda a França. Os adeptos de Mesmer eram contrários à medicina oficial da época, porque ela usava os procedimentos advindos da Idade Média sem nenhuma modificação. Para eles, as doenças eram provenientes de desequilíbrio orgânico, cujas causas eram físicas, tanto quanto morais. Mesmer considerava a saúde completa como uma harmonia perfeita entre as funções do organismo. A doença, portanto, era a desarmonia do organismo. Para combatê-la, ele propunha desenvolver a harmonia do corpo, usando todos os recursos disponíveis, como
excelente alimentação, hábitos saudáveis, estado emocional, esforço da ação do médico através de passes e dessa forma, quem retoma a harmonia é o próprio organismo do paciente através dos recursos e dos mecanismos naturais que possui de recuperação. A ideia central é que o universo é responsável pelo equilíbrio das leis naturais, pela saúde e também pelo mundo moral. O que o pensamento do Mesmer tem a ver com a política, né, gente? Veja, a excessiva desigualdade de riquezas, de força, de poder, segundo esses teóricos, contribuía para a desarmonia coletiva. É que ele estava se referindo, de fato, às desigualdades sociais que promoviam tais desequilíbrios. Daí o fato de ser um dos mais importantes teóricos do processo de mudança preconizado pelos girondinos. É que, no centro da sua teoria, está que toda desigualdade somente pode ser modificada por meio do quê? Da educação. Contudo, nenhuma dessas ideias interessavam aos tiranos liderados por Robespierre, o qual implantou o terror em menos de um ano. A sua lógica e esforço resumia-se em eliminar os inimigos. Mas presta atenção agora nessa retomada da história da família do codificador. A gente vai encontrar a sua mãe se dedicando ao lar, o pai assumindo funções militares como promotor militar e também como juiz de paz, sendo que nas suas funções Jean Rivai tinha que acompanhar os destacamentos militares. E quando necessário, era preciso que ele convocasse um tribunal, onde ali então se estabelecia formalmente a acusação aos réus no campo de guerra. Pois bem, a revolução prosseguia firme e forte. Os ânimos se acirravam, a rivalidade entre girondinos de um lado e jacobinos de outro era crescente. Nessa disputa vão vencer os jacobinos e, covardemente, pela ordem de seu líder, começam a matar os adversários, implantando uma ditadura. Nesse ínterim, o pai de Jeanne, avô de Hippolyte Rivai, é preso e depois executado no dia 16 de março de 1794. Ele tinha, nessa ocasião, 53 anos. O marido de Jeanne, Jean-Baptiste Rivai, também é preso. Foi acusado de conspiração e também condenado à morte. Só que ele evoca um decreto de 28 de Pluviose que determinava fosse ele julgado na sua terra natal. Então é assim que ele é mandado preso de volta para Bourg-en-Bresse. Mas foi solto depois de 2 meses, no dia 28 de abril de 1794, junto com outros inocentes. Nessa ocasião, contou-se o lastimável número de 16 mil mortes pela guilhotina, 500 mil prisões, e após 1 ano de matança, sabe qual pescoço foi reclamado? O do ditador Robespierre. Ele foi guilhotinado em 28 de julho de 1794. Charlotte Bochart, a senhora do Ramel, foi autorizada pelo Estado a receber do espólio que havia sido sequestrado do seu marido, o avô de Rivai, 600 mil libras por ano. Assim, ela vai morar com seu irmão, o tio-avô de Hippolyte, François do Ramel, numa casa que também abrigava outros parentes. E ficava numa pequena aldeia rural denominada Saint-Denis-le-Bourg, uma cidade contígua a Bourg-en-Bresse. O lugar era lindo, havia lagos, florestas extensas, plantações. Passado aquele terror, chega o inverno rigoroso e vai trazer com ele fome, desemprego, aumento de preços, indigência, falta de alimentos. Nessa época, ascendia o jovem Napoleone de Bonaparte, que guerreava pela França e conquistou a Itália. Luxo e cargos públicos para as ricas casas. No entanto, faltava pão ao povo. A família Rivai recebia no ano de 1796 o primogênito, Auguste Claude Joseph François. Em agosto de 1799 chegava uma menina, Marie-Françoise Charlotte Louise. Eram os irmãos do codificador. Nesse ano de 1799, Napoleão passou a governar por uma ditadura. Foi nomeado primeiro cônsul.
O povo para gostar de ditadura, viu? A revolução era então encerrada. Todavia, os problemas dos subúrbios não foram solucionados. O ano de 1804 será marcante. Jean Rivard, pai do codificador do Espiritismo, é requisitado em suas funções militares. Jeanne Louise estava grávida pela terceira vez, contando com já 30 anos de idade e precisava de cuidados médicos especiais. Estava em um estabelecimento de águas minerais artificiais na cidade de Lyon, à margem do rio Ródano. Ali era um local que atendia casos de saúde. Aos 3 de outubro de 1804, Jeanne Louise trazia ao mundo esse famoso Hippolyte Léon Delisle Rivail, o qual vai dedicar a ele, de corpo e alma, a sua vida nas próximas décadas. O batismo do menino vai acontecer na cidade de Lyon. Em 1807, Napoleão estava próximo de tornar os povos da Europa um só povo e fazer de Paris a capital do mundo. Mas o ditador queria mais. Com um exército de 25 mil homens estacionado na Espanha, Napoleão queria invadir Lisboa e determinou que o exército continuasse a marcha. Os mapas de Napoleão estavam desatualizados. Faltavam indicações das montanhas, obstáculos que eram quase intransponíveis. O pai do pequeno Rivail estava entre esses homens que integravam esse exército. Frio e chuva pioram os equipamentos, ficam presos e vão faltar a eles provisões. Os soldados iam morrendo um a um, sem qualquer resistência de Portugal. Eles chegam em apenas 10 mil homens. Testemunharam a estratégia da corte portuguesa. Os navios partiram levando a família real para o Brasil. Ninguém soube o destino do pai do pequeno Rivail. Desaparecido, foi dado como morto em 1807. O seu filho contava com apenas 3 anos de idade. A brava Jeanne, sem esquecer os filhos que perdeu, dedicaria sua vida ao pequeno Rivail, investindo nele todo o seu amor, toda a sua força e todas as suas posses para educá-lo. E é assim que a história da França e do Espiritismo, você vê que se entrelaçam. Sem dúvida, a mãe daquele que viria a ser o Kardec foi fundamental para edificar solidamente a sua personalidade. Bem, mas essa é outra história e eu quero te contá-la no próximo vídeo. Até lá!